Pessoal, olá! Vim comentar a prova de biologia do Albert Einstein, da medicina do Einstein. Bom, nós temos aqui 5 testes, até difícil, né, montar uma prova de biologia só com 5 questões, mas a gente conseguiu aqui ver questões de diferentes áreas da biologia, como eu vou comentar com vocês. Depois vou falar um pouquinho também da parte escrita. Bom, a parte dos testes, então, trazia a primeira questão de plateumintos, da teníase mais especificamente falando, só que cobrou de uma maneira bastante inovadora. Ao invés de classificar a tênia ou como adquirir a doença teníase ou como tratar, prevenir a teníase, foi cobrado detalhes da reprodução. Né, um animal, um verme que está sozinho no organismo, solitário, né, como o nome já diz, como que ele faz a sua reprodução. Apesar de sozinho, a reprodução é uma reprodução sexuada. Cada anel, cada proglote apresenta ali a parte masculina, a parte feminina, produz gametas masculinos e femininos e dessa forma consegue fazer a autofecundação. Portanto, o mais importante dessa primeira questão era lembrar que a autofecundação é uma forma de reprodução sexuada que tanto a gente destaca, inclusive na parte de botânica, não é? Então essa era uma questão bacana porque descrevia a reprodução da tênia como sendo sexuada mesmo sozinha no organismo. A segunda questão, no caso aqui a questão de número 27, falava de uma planta da papoula que é usada, né, com finalidades medicinais como fonte da morfina, e a questão trabalhava com a ideia de trabalhar com novas plantas que pudessem ser usadas pela medicina com essas finalidades medicinais. E aí ele pergunta, né, o examinador pergunta para o candidato, para isso qual deveria ser o critério para a escolha dessa nova planta? O critério deveria ser aquela planta que tivesse uma proximidade taxonômica maior. E aí o aluno teria que lembrar dos níveis taxonômicos, reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie, e escolher a planta do mesmo gênero para chegar na resposta correta. Perfeito? A questão de número 28 de ecologia, interação ecológica, muito clássica, com figura, exemplos clássicos aí da sala de aula. A questão número 29 era uma questão de fermentação, também bastante clássica, mas muito bonito o gráfico que foi utilizado pelo vestibular aqui, né, feito pela VUNESP. Então, muito bacana a questão. Agora, o grande destaque da prova para a cadeira de biologia foi, sem sombra de dúvidas, a questão de número 30, porque ela foi bastante inovadora, porque ela trabalhou com a parte de imunoterapia, não é? Algo que é bastante recente, inclusive na medicina, que tem sido utilizado agora como uma novidade, é a terapia CAR-T. Não é? Essa terapia é uma terapia na qual é introduzido um fragmento do DNA num linfócito T, para que esse linfócito T consiga produzir um receptor e esse receptor identificar células cancerígenas. É um assunto bastante novo, um assunto pouco falado, porém o texto e as alternativas erradas, né, incoerentes, davam margem para o aluno chegar na alternativa correta de maneira mais tranquila, que é a alternativa A, né, que diz aqui, vou ler com as mesmas palavras que está aqui na questão, a ideia da terapia, então, CAR-T é substituir segmentos específicos de DNA das células-alvo por outros segmentos que levam à síntese de moléculas que vão ser capazes de restabelecer o quadro normal do paciente com câncer. Então, uma questão cobrada aí nos grandes vestibulares pela primeira vez. O Einstein aí está de parabéns por trazer uma questão tão inovadora quanto essa. E na parte escrita? A parte escrita foi composta de uma questão, a primeira questão da prova, que era uma questão, né, num momento bastante oportuno, sobre vacinação. Foi escolhido o vírus da gripe, mais especificamente, né, o H1N1, e as perguntas eram, primeira, por que a pessoa tem que vacinar todos os anos para o mesmo vírus? A ideia era falar das mutações, essas mutações vão modificando o proteoma dos vírus, as proteínas virais, e portanto, ano a ano, né, a pessoa tem que ser revacinada para poder ter imunidade contra essas novas proteínas que vão surgindo. Então, uma pergunta muito interessante, porque era o mesmo vírus, né, o mesmo tipo de vírus que era o H1N1. E no item B,
perguntava, né, o que acontece com a pessoa depois que ela já está vacinada, depois do prazo aí imunológico, né, de algumas semanas, porque o que acontece com ela se ela tiver o vírus de verdade? Aí já era uma questão de sistema imunitário. Aí o candidato tinha que saber que essas células de memória imunológica já vão estar ativadas, esses linfócitos B já estarão ativados e vão produzir de uma maneira muito mais rápida os anticorpos para poder combater os antígenos do patógeno ou os antígenos do vírus invasor. E dessa forma não deixar a pessoa ficar com gripe. Portanto, uma questão nitidamente, claro, em prol da vacinação que muitos aí têm não levado a sério no nosso país, perfeito? Então a prova teve essa cara, uma prova sucinta de biologia, mas cobrando assuntos muito importantes, muito bonitos aí, e portanto eu deixo aí os meus parabéns para a prova e também para você, candidato, espero que tenha tido um bom desempenho, perfeito? E a gente se vê em breve, um grande abraço, tchau, tchau.